vai lá, regrinha número 8. É a nossa concordância com o pronome de tratamento. Lembra que eu falei que era dos pronomes? Pronome de tratamento. Com o pronome de tratamento, geralmente o verbo exige o quê? Terceira pessoa, né? Lá, quem estuda redação oficial sabe disso. Embora seja da segunda pessoa, se refiram, é sempre verbo na terceira pessoa. Então, é verbo na terceira pessoa. Isso é bem importante, sabe por quê? Porque como a gente tem, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, as pessoas acham que tem que conjugar no vosso, no vossa, né, que é essa segunda pessoa, do tu, por exemplo. Não. Do vós, não. A concordância fica na terceira pessoa, tá? Venha pra cá, ó. Deixa eu te mostrar como é que fica. Por exemplo, pronome de tratamento. Vamos pegar um Vossa Excelência. Vossa Excelência exigiste? Não, né? Agiste? Não. Vossa Excelência agiu de modo correto. Olha lá. De modo correto. Porque o Vossa Excelência, embora, olha aqui, ó, agiu. Embora a gente tenha aqui a ideia do vosso, da segunda pessoa, tá conjugado como se fosse ela, né? Como se fosse assim, ó. Ela agiu, que é a nossa terceira pessoa, tá vendo? Seria essa a ideia. Vamos pegar um outro nome, vamos pegar uma majestade. Vossa Majestade. Vossa Majestade morreu em 2000. Não, tô falando com ela, né? Volta pra cá. Vossa Majestade não pode obedecer ao vassalo. Pronto. Vossa Majestade não pode obedecer ao vassalo. Então, ó, pode obedecer. Pode. Terceira pessoa. Por que eu mudei o morreu? Porque se eu for falar da majestade, eu tenho que usar o sua, tá? Tem que ser Sua Majestade morreu esse ano, porque eu tô falando dela. Vou até fazer isso aqui, né? Ó, Sua Majestade morreu esse ano. A rainha, né? Então, ó, qual que vai ser a diferença aqui? Tá vendo? Tá na terceira pessoa também. A diferença é só o pronome. Ó, vossa, vossa. Tá vendo? Aqui eu falo dela. Falo dela. Aqui eu falo com ela. Já que a gente está falando de concordância, né? A gente já trabalha com essa ideia aqui. Depois a gente vai retomar lá na concordância nominal, tá? Vamos lá, que a gente ainda tem mais. Vou pegar aqui mais um pedacinho. A gente também tem aquele. Vamos pegar aqui a regra do plural aparente. É uma regra bem legal também. Plural aparente. É aquela concordância que pode ser singular ou plural, vai depender do que a gente coloca. Vamos pegar aqui primeiro. Primeiro, nomes de lugares, né, próprios, assim, nomes próprios. Estados Unidos, Campinas. A gente pode ter duas ideias. Vamos colocar assim, ó, plural aparente. Pode ser singular ou pode ser plural. Qual vai ser a diferença? Singular, sem artigo. Plural, com artigo, certo? Exemplo,
Hum, os Estados Unidos são o país, tá vendo? São o país mais rico. Pronto. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho a presença do artigo, certo? Então, o verbo fica como? No plural. Fica no plural por causa da presença do artigo. Ah, não é por causa dos Estados Unidos? Não, não, não. Se a gente não tivesse, a gente teria que deixar como? No singular. Por exemplo, Estados Unidos é. Por qual razão ficaria aqui no singular? Porque eu não tenho artigo, tá? É a regra do plural aparente. Ih, mas pode ser muita coisa. Pode ser Minas Gerais, que mais? Outras cidades. Campinas, Poços de Caldas, Montes Claros. A gente tem um monte de cidade que é nome no plural. Que se você colocar o artigo, o nome tem que ir para o plural, o verbo tem que ir para o plural. Se não tiver o artigo, o verbo fica no singular, como se representasse um único elemento, tá? Ih, mas o que eu já corrigi de coisa disso aí, de corrigir não, né? De falei de coisa errada, a gente tem o campeão do baile. Né? Temos aí sites na internet que não adianta, eles colocam Estados Unidos são, Estados Unidos estavam, Estados Unidos buscavam, e não pode gramática, norma culta, né? A norma culta, que a gente sabe que é isso que nos importa. Agora, quando a gente tem título de obra, é comum a gente deixar no singular, tá? Porque a ideia é como se a gente estivesse ali, fica subentendido que se trata de uma obra de arte. Por exemplo, Os Sertões. Ah, deixa eu colocar um pouco mais em cima. Ó. Os Sertões é uma obra nacional, tá? Se colocar no plural não tem problema, mas é comum que a gente deixe no singular por se tratar do quê? De uma obra literária, por se tratar de arte, tá? Mas não quer dizer que a gente pode fazer a substituição também. Por exemplo, Os Sertões são uma obra nacional? Poderia ser também? Poderia, tá? Então vamos colocar até aqui do lado, ó. Preferível, tá? E o são, possível. Se tiver, não tem problema. Por quê? Porque tá o artigo faz parte do nome da obra, tá? E aí, né, pode colocar ou não. Tá? Então, é a regra do plural aparente. Isso para obras, tá? Que fique bem claro, vou até destacar. Isso para obra. Se for nome de cidade, coisa assim, serve a regra anterior. Isso daqui é só para obra. Obra de arte, livro, escultura, que mais? Pintura, sabe? A Mona Lisa é singular, mas qual que tem no plural? Ah, tem os girassóis de Van Gogh. Os Girassóis é uma obra, ou Os Girassóis são uma obra belíssima. Pode variar, mas é preferível, por se tratar de uma obra, que a gente deixe no singular, tá? Agora, lugar, país, região, cidade, segue a regra. Se não tiver o artigo, tem que deixar no singular. Se tiver o artigo, vai para o plural, tá bom? Bom, vamos para uma concordância que eu amo. Vai lá. Que é concordância do verbo passivo, gente. Verbos na voz passiva. Ah, por quê? Porque a gente tem dois verbos para concordar ali. Um que faz concordância igual o nome e outro que segue a concordância pelo verbo, né? Então, primeira regra, vamos pensar assim. Qual que é a regra? É a regra geral. O verbo concorda com o sujeito paciente. Concorda com o sujeito
paciente. Só que a gente tem dois verbos ali, né? Então, não importa se o verbo é... Vamos pegar aqui. Se ele tá na voz... Porque, olha aqui, voz passiva pode ser analítica ou pode ser sintética, né? A sintética tem a partícula C e a analítica tem o verbo auxiliar e o verbo principal. Por exemplo, vendem-se doces e compra-se embalagem. Pronto, olha lá. Vendem-se doces e compra-se embalagem. Aqui o meu verbo está no plural, porque concorda com doces, que é o seu sujeito paciente. Aqui, compra-se embalagem, o verbo está no singular. Por quê? Porque concorda com embalagem, que é o seu sujeito paciente. Esse nosso C é a nossa partícula passivadora, né? Partícula passivadora. Professora, como é que eu vou saber? Lembre-se, o verbo, vou ter que trabalhar um pouquinho com a transitividade aqui. O verbo na voz passiva é esse verbo transitivo direto, que transforma o objeto em sujeito paciente, né? Então, coloque assim, ó, sujeito paciente, sujeito paciente. SP, SP é sujeito paciente. Então, concorda sempre com o sujeito paciente, tá? Mas a gente pode ter com as estruturas, né? Com estruturas mais complexas, com tempo composto e voz passiva. Vamos pegar outras formas? Não importa o que aconteça, a forma que apareça. Por exemplo, os doces foram feitos por mim. Os doces foram feitos por mim. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar outra caneta, pegar um verdinho agora. Os doces foram feitos por mim. Quem foram feitos por mim? Os doces. É o meu sujeito paciente. Foram feitos é o meu verbo na voz passiva analítica. Foram está no plural porque concorda com o sujeito paciente doces. E feitos também está conjugado, quer dizer, conjugado, está flexionado. No que? No masculino e no plural. O particípio ele vai ser flexionado sempre em gênero e em número, tá? Gênero e número. Ok? Por quê? Porque ele não é o verbo conjugado, ele é só o termo nominal, o verbo na forma nominal, que acompanha o meu outro verbo auxiliar, que é justamente ele que faz a flexão, né? Os doces foram feitos por mim. Por que sujeito paciente, pessoal? Porque é o sujeito que sofre a ação do verbo, ele não pratica a ação, certo? Sujeito paciente, aquele que sofre a ação do verbo. Olha lá, ele não pratica a ação. Os doces foram feitos por mim. Quem é que fez os doces? Fui eu, ó. Mas eu não estou na posição de sujeito ali, ó, por mim. Estou na posição ali de no predicado, né, de agente da passiva, no predicado. Então, os doces foram feitos por mim, ó, a concordância com doces. Opa, com doces, que é o núcleo do meu sujeito. Ah, mas vamos trocar. E se fosse, vamos pegar um no feminino e singular, a torta. A torta era feita por Maria. Troquei o verbo ali. Em vez de colocar no pretérito perfeito, coloquei no imperfeito. A torta era feita por Maria. Vou pegar outra cor, peraí. Vou pegar o vermelho de novo. Quem era feita por Maria? A torta. A torta sofre a ação de ser feita, então sujeito paciente. Era feita é o meu verbo. Era está no singular,
concorda com torta, que é o substantivo no singular. Feita é feminino e singular. Por quê? Porque também concorda com torta. Então, eu tenho que levar em consideração essa concordância da voz passiva analítica. Mas a gente pode ter, vamos pegar uma estrutura um pouquinho mais complexa, se a gente tiver um tempo composto, por exemplo, com voz passiva, né? Com tempo composto, se a gente tivesse assim, ou melhor, os pedidos. Os pedidos tinham sido feitos por João. Os pedidos tinham sido feitos por João. Vai lá. Quem tinham sido feitos por João? Os pedidos, concordo? Os pedidos. Os pedidos aqui é o meu sujeito paciente. Eles sofreram a ação, eles foram pedidos pelo João. Então, sujeito paciente, o núcleo é pedidos. Cadê o meu verbo? Meu verbo é tudo isso, gente. É um tempo composto com voz passiva. Ó. Tinham sido feitos 3 elementos. E aí, primeiro o verbo vai para o plural, porque é ele que vai sofrer a flexão. É o verbo aqui que sofre a flexão de concordância com o substantivo, sempre o primeiro, né? Ó, pedidos. Eles, então eles tinham. Sido. Por que não sidos, Sora? Porque esse daqui é o nosso particípio do verbo ser para fazer a voz passiva, né? Por que ele tem que estar no singular? Porque o verbo do meio, ele nunca vai sofrer nenhum tipo de alteração. Quem sofre as alterações sempre são os verbos das pontas, ó. O feitos aqui é o particípio que é o dono da locução, é o dono da construção. É ele que vai sofrer flexão. Do que, ó? Feitos masculino e plural, para concordar com pedidos, tá? Então, o verbo que está aqui no meio, ele não sofre nenhum tipo de alteração. Ele vai sempre ficar no mesmo tipo de forma nominal que tiver esse, ó. Se esse aqui estiver no particípio, ele vai ficar no particípio. Se aquele dali estiver no infinitivo, ele vai ficar no infinitivo, tá? Então, ele vai seguir sempre a ordem daquele que é o verbo principal. Porque é assim, ó, esse daqui sempre será, né? Ele é o verbo principal, é ele que manda na nossa estrutura, tá? E dá para colocar com voz passiva aqui também, com voz passiva sintética? Sim, quer ver como é que a gente coloca esse daqui? Os pedidos tinham sido feitos por João. Ficaria assim. Tinham se feito os pedidos. Olha aqui como mudou. Deixa eu pegar outra cor. Os pedidos é o meu sujeito paciente, certo? É o meu sujeito paciente. Tinham tá flexionado no plural. Por quê? Concorda com o sujeito. Esse C aqui é a nossa partícula passivadora. E esse feito aqui, por que ele não flexiona? Porque ele é do tempo composto, ele não é da voz passiva, não é da voz passiva analítica. Ó, aqui eu tenho voz passiva analítica. Aqui eu tenho voz passiva sintética. Só que ele é de tempo composto, né? Eu não posso simplesmente tirar o tempo composto daqui. Então, o primeiro verbo sempre é o verbo que será flexionado. O segundo verbo ali, né, nessa voz passiva sintética, não.
É voz passiva sintética de tempo composto, voz passiva analítica de tempo composto. Tá? Vou colocar a voz ativa dele aqui para você entender qual seria isso. Ó, qual seria a voz ativa? Seria João tinha feito os pedidos, né? Isso daqui, vou pegar esse aqui. Esse daqui seria a nossa voz ativa. João é o meu sujeito, ó. Tinha feito é o meu verbo que concorda aqui com o João, ele tinha feito. Os pedidos aqui é o nosso objeto direto. Esse verbo é transitivo direto. Só que na voz passiva, o que acontece? O objeto direto vira o sujeito paciente, que é esse aqui. O João, que é o sujeito, vira o agente da passiva. E o verbo que está aqui na voz ativa tem que mudar para a voz passiva, que é esse aqui em cima, ó. Tinham sido feitos, né? Então, existe toda uma concordância de verbo quando a gente tem voz passiva, tá? A gente não pode esquecer dessa relação com esses elementos todos. Fechou? Deixa eu ver que número que a gente está aqui. Beleza. E agora vamos encerrar essa parte de noções gerais com os nossos chamados verbos impessoais. Verbos impessoais. Verbos impessoais. Quais são esses verbos? São aqueles verbos que não têm sujeito. Como assim? Não tem sujeito. Ninguém pratica a ação do verbo, tá? Então, eu não tenho um sujeito. Sora, então com quem ele vai concordar? Olha só que coisa. Ele fica como? No singular, né? Na terceira pessoa. Ficam sempre ali, no singular. Então, vamos pegar aqui. Verbo no singular. Ele pode sofrer variação com relação ao tempo, mas ele não sofre variação em relação a número para estabelecer concordância. Geralmente a gente vai ter que tipos de verbos? Vamos colocar uma listinha aqui, antes de mais nada. Que tipos de verbos? São verbos impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, né? O verbo fazer, no sentido de tempo, vamos colocar assim no meio, né? Tempo. É verbo impessoal. Fenômenos da natureza, porque ninguém pratica aquela ação. São verbos que ficam sempre no singular, porque ninguém está por trás da prática daquela ação. Por exemplo, vamos pegar aqui. Havia um espaço na sala. Vamos lá, ninguém pratica essa ação. O verbo haver no sentido de existir. Ou vamos fazer no sentido de tempo. Havia 2 anos que estudava. Pronto. Havia 2 anos que estudava. O verbo fazer no sentido de tempo. Fez 1 mês da sua. Melhor, fez 2 meses, né? Que senão vai ficar. Não vai trazer dúvida. Fez 2 meses. Opa. Oh, meu Deus! Dislexia hoje tá foda. Eita, quer dizer, tá complicado. Fez 2 meses da sua partida. Fez 2 meses da sua partida. Ou de tempo. Faz frio no sul. Pronto.
Por exemplo, vamos pegar aqui e destacar, né? Ó, havia, fez, faz. Tá vendo? Não tem sujeito, fica tudo como? Terceira pessoa, né, gente? Agora, não coloquei fenômeno da natureza, peraí. Vamos colocar um fenômeno da natureza aqui. Choveu essa noite. Ou ventava muito na varanda. Vamos lá. Choveu, ventava. Percebe? Então, quando a gente tem esses verbos nessas construções impessoais, ou com essa ideia de tempo, com essa ideia de fenômeno da natureza, não tem alguém por trás da ação, tá? Por qual razão? Porque não tem como a gente encontrar alguém que pratique aquela ação. Beleza? Então não tem como dizer que tem alguém por trás daquela ação. Não dá. Quem é que venta? Quem é que chove? Quem é que controla o tempo? Não dá. E isso acontece para esses verbos. Eu coloquei verbo aqui, esses verbos, só com tempo simples. Mas se eles estiverem em locuções, segue a mesma regra. Quer ver? Vamos pegar aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui. Vai haver grandes provas. Olha lá. Vai haver grandes provas, no sentido de ocorrer, né? Ó, vai haver, é a locução. Singular. Por quê? Porque quem manda é o verbo haver. É o verbo haver no sentido do quê? De existir, de ocorrer, de ocasionar. Nesse caso, ele está com o valor de ocorrer. Tá? Pode ser ocorrer, existir, ocasionar. Ele sempre vai ficar no singular. Ou, vamos pegar com outro. Ó, deverá fazer dias frios. Olha lá, mesma coisa. Deverá fazer dias frios. Esse fazer é no sentido do quê? Opa, deixa eu destacar o errado. Esse fazer é no sentido de tempo, né? Cronologia, meteorologia, né? Singular, ó, o verbo auxiliar. Por quê? Porque quem manda é o verbo fazer, que traz pra gente essa ideia de tempo, ó. Então fica como singular, singular, tá? Porque quem manda na construção é o verbo principal, tá? É o verbo principal. Ou ainda, vamos pegar uma outra construção com uma locução maior, ó. Começou a haver problemas. Tá vendo? Não é começaram a haver problemas. Não. Vou pegar outra cor, vou pegar o azul. Começou a haver. Aí você vai falar, pô, mas são problemas. Não importa, olha o verbo haver aqui. Ele é que manda. Logo, o meu verbo auxiliar fica no singular. Tá? Se o verbo da locução, o verbo principal, não for um verbo com esse sentido, né? Com sentido, se não for impessoal, aí a gente flexiona, mas não é o caso. Eu só tenho que tomar cuidado, pessoal, que às vezes a gente tem esses verbos que trazem ideia de fenômeno da natureza, mas eles são usados na literatura, por exemplo. São usados na literatura. Como assim usados na literatura? São verbos que os autores usam de forma figurada. E aí ele não está com o sentido de fenômeno da natureza. Ele está com um sentido bem subjetivo. Verbo chover. A gente vive falando chover com outro sentido, de chover outras coisas que não seja chuva, né? Por exemplo, ai, nossa, choveu reclamação naquele pedido que você colocou. Quer dizer, teve um monte. Nossa, choveu pedido de desculpa pro João, percebe? Então a gente tem o sentido figurado.
Mas a gente tem autores que usam verbos com fenômeno da natureza, como fenômeno da natureza, mas com sujeito. Como assim? Eu vou trazer dois exemplos aqui para você, ó. Um sentido figurado e outro no sentido pleonástico. Vou pegar aqui, ó. Primeiro no sentido figurado. Choveu, pedido de desculpa. Olha lá. Choveu pedido de desculpa. O que choveu? Pedido de desculpa. Aqui ele tem o sujeito, isso daqui, ó. Esse daqui é o sujeito. Aí ele está no singular, porque concorda com o pedido que está no singular, certo? Poderia ser choveram, olha só, foi para o plural. Choveram reclamações. Ah, senhora, mas como é que pode ir para o plural? Pode, porque aqui esse choveram está no sentido figurado. Olha o sujeito dele. Reclamações é o sujeito dele. Então ele tem que concordar com quem? Com o sujeito. Tá? Mas nesse daqui, vai lá, vamos até fazer uma anotação aqui, ó. Nessa situação aqui é sentido figurado. Sentido figurado. Podemos ter com sentido pleonástico, por exemplo, choveu, melhor. Choveram gotinhas miúdas, tá? Miúdas em meu rosto. Ó. O que está chovendo é a chuva, né? Tá como fenômeno da natureza, mas tá com sentido literário. Deixa eu pegar outra cor. Mas tá com sentido literário. Quem utiliza essa estrutura assim, ó, no plural, do verbo choveram? Choveram o quê? Gotinhas miúdas. É o meu sujeito, ó. Concorda com gotinhas. Tá? Então, esse daqui é o sentido literário. Vamos colocar assim, ó. Literatura. Literatura. Para você guardar, né? Para você saber certinho do que se trata. Fechou? Batemos aqui várias regrinhas de noções gerais de concordância. A gente ainda tem mais conteúdo para falar sobre língua portuguesa? Com certeza. Vamos dar uma olhada em alguns exercícios? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente dar uma fixada nesse conteúdo antes de seguir adiante, ó. Venha comigo, vamos lá. Praticar agora, ver se você entendeu tudo. Corrija, quando necessário, a concordância do verbo. Então, vamos destacar aqui, ó, quando necessário. Vamos verificar? Peraí, canetita. Será que existe no Brasil outros autores tão importantes quanto ele? Opa! Será que existe outros autores, né? Então, ó, existe outros autores? Tá errado. Será que existem no Brasil outros autores tão importantes quanto ele? Tá errado. 2. Sairá amanhã os resultados do concurso. O que sairá, pessoal? Os resultados. Então, não é sairá os resultados. Sairão os resultados. Faltam só 3 minutos para o meio-dia. Faltam 3 minutos. Aqui, ok. Se ele fosse o diretor, não ocorreria tantas desistências. Não ocorreria desistências? Não ocorreriam desistências. Acho que cabe medidas imediatas. Acho que cabem medidas imediatas. Acontecem todos os dias o mesmo problema.
acontece o mesmo problema todos os dias. Ah, deixa eu te falar aqui. Aqui a gente não viu esse. No terceiro, ó. Faltam só 3 minutos para o meio-dia. A gente tem o só aqui, ó. Falta apenas 3 minutos. Aqui a gente tem divergência. Pode ser falta só 3 minutos ou faltam só 3 minutos. Aqui tem dupla possibilidade, viu? Olha só, tinha passado batido. 7. Geralmente cabe ao homem as primeiras iniciativas. As primeiras iniciativas cabem ao homem. Sobrou para nós muitas tarefas. Muitas tarefas sobraram para nós. Só naquela noite faltou 10 pessoas. Só naquela noite faltaram. Opa, faltou uma perninha aqui do M. Só naquela noite faltaram. Cadê? Faltaram 10 pessoas. Ocorre com ele coisas muito estranhas. Ocorrem, né? Coisas muito estranhas. Couberam aos diretores estas críticas. Aqui, ok, né? Porque estas críticas couberam aos diretores. Existe em cidades do interior histórias mirabolantes. Existem histórias mirabolantes. Veio daquela pessoa que todos criticavam as ideias para a reestruturação da empresa. As ideias vieram daquela pessoa. E permaneciam naquela tarde empregados na porta da fábrica. Empregados permaneciam na porta da fábrica. Fechou? Batemos aqui as nossas questõezinhas de concordância.